E hoje uma matéria de boas-vindas, comemorando 28 anos de trabalho, mas também um ano da casa de trabalho da designer Helenice Cardoso. A gente vinha conversando já há alguns meses sobre uma possibilidade bem gostosa para compartilhar com vocês. Imagino que o nosso público pense naquela hora de contratar um profissional. Eu vou fazer uma reforma, acabei de comprar o meu apartamento, quero deixar a minha casa com a minha cara, mas também quero uma assinatura. E hoje a conversa trata exatamente disso. Essa assinatura muito especial que a gente, de certa maneira, chamou de design e vida. Porque cada espaço conta uma história. É isso mesmo, Helenice? Exatamente. Helenice Cardoso aqui nesse nosso encontro. Boas-vindas, porque nasce, junto com esse um ano da Casa de Trabalho, um quadro muito especial dentro do nosso Casa Estilo Design. Bem-vinda, Helenice. Obrigada. A gente espera, né, que seja aí uma boa referência dentro do nosso trabalho e do tudo que a gente vai apresentar, né? Esse um ano a gente teve essa grata surpresa de passarmos por ele muito rápido, né, como um rojão, mas passa, né? Os dias passam e 12 meses aí de trabalho, agora em dezembro, completou agora em setembro 28 anos de trabalho, e agora nessa mistura toda, com essa parte no seu programa, né, para que a gente possa divulgar e explicar um pouco o que é a nossa profissão, né? A gente vinha conversando muito exatamente sobre essas questões. Primeiro, é muito difícil alguém tocar uma obra sozinho, Sim. sem o profissional, porque a gente sabe que envolve aí quase 200 pessoas, né, 200 empresas. Administrar tudo isso você sozinho, olha, se para o profissional já não é simples, para aquela pessoa que resolveu montar o seu apartamento sozinho, fica muito mais complicado. Algumas questões que a gente vai tentar aqui traduzir, porque essa é a brincadeira, não é, Helenice? Tirar um pouco dessa linguagem muito específica do design e da arquitetura, né? Trazer isso de uma maneira mais simples para todo mundo entender por que é importante. Exatamente, porque o que acontece? Muitas pessoas sabem muito que eles veem arquitetura. Quando eu falo que eu sou uma designer, que também mexo, né, transformo através da arquitetura, isso complica um pouco. O que você faz, né? Não só eu, como todos os designers. Nós temos, como todos os profissionais, um olhar muito apurado para detalhes, para acompanhamento. O arquiteto tem também, mas o designer, especificamente o design de interiores, ele tem esse olhar diferenciado. Profissional na área há 28 anos, eu fui criando uns hábitos e eu fui aprimorando como lidar com a obra, como lidar com esse cronograma tão diverso, né? E ter, assim, realmente um impacto de entrega, né? Isso levou muitos anos, né? Até a forma de conduzir o cliente na sua primeira chegada no escritório, o que eu apresento para ele, não só projetos, mas toda uma bagagem de como funciona os starts de uma obra, né? Então, já antecipando isso, a gente faz um trabalho muito minucioso de compra de materiais já com eles. Então, é um estudo grande que, ao longo desse programa, eu vou conseguir fazer umas pautas diferentes para as pessoas entenderem. Sempre foi, no seu imaginário, o design de interiores sempre esteve presente de alguma forma? Porque você começa há 28 anos. Há 28 anos atrás, a gente, na verdade, não falava design de interiores, né? A gente estava acostumado a ouvir decoradores, né? Decoradores e decoradoras. Então, o conceito era um pouco diferente, mas dentro da mesma linha. Eu até diria, e esses dias mesmo conversando com alguns colegas, a gente estava falando justamente da questão dos decoradores, né? O pessoal com essa experiência, essa bagagem de mais de 20 anos, né? A maioria que vem desse outro pensar, e os designers de interiores hoje, modernamente, né? Formados, não é?
Antigamente, o decorador, ou mesmo o design de interiores, hoje pensando, precisa conhecer história da arte, precisa aprofundar uma série de questões que vão um pouco além daquela obra propriamente, vamos chamar da obra civil, Sim. que é uma questão, precisa sempre ter um profissional de arquitetura, de alguma forma envolvida, não é? Mas quando a gente fala da alma da decoração, né? De transformar aquela casa, aquele espaço vazio e oco, né? Bonito, mas vazio e oco, num lar de verdade. Sim. Quando a gente coloca a alma. E tem que ser colocado, porque é muito frio, né? Uma casa sem nada, ou sem a peculiaridade de cada um, né? Fica muito fria, mas eu tento, desses anos todos, trabalhar realmente colocando alma em cada projeto. Eles são diferentes porque eles contam a história daquela pessoa, daquela família, e não a minha história. A minha história, sim, ela vem com certas regras, né? Ergonomia, obedeço muito, mas sempre com um traço que eu tento captar nessas primeiras conversas, nessas primeiras idas à casa onde eles moram, para eu trazer isso como laboratório para quando eu sentar a coisa ficar mais fácil e fluir mais rapidamente, né? Afinal de contas, as pessoas é que vão morar naquele Sem dúvida, espaço. Não é? Exatamente. E eu acho importante que quem está nos ouvindo hoje, nos acompanhando, entenda exatamente isso. A profundidade que é essa primeira entrevista, não é? Aonde ela vai. Hoje o pessoal chama de briefing, né? Mas para o pessoal entender, para todo mundo entender melhor, é uma entrevista que vai aprofundando, vai invadindo até um pouco da intimidade, porque não tem outra alternativa, para você conseguir captar o verdadeiro espírito com que se pensou aquele espaço. Adquirir um apartamento, vou mudar, eu quero a suíte de um jeito, né? O espaço de living, sala de jantar, cozinha integrada, hoje para conseguir dar aquela dimensão da minha família, né? Exatamente do acolhimento que eu quero. Ou às vezes eu não quero, né? Sim. Tem muita gente que também não gosta disso. Até entender essas minúcias, essas nuances, você precisa, essa entrevista acaba trazendo. Cláudio, é difícil, porque é difícil e fácil, mas difícil para eles também. Ter esse primeiro contato, você já invade muito, você começa a invadir, né? Então tem que ter um respeito muito grande, uma ética muito grande, e isso eu vou levando com muita facilidade, mas a pessoa que me procura, ela não me conhece. Mesmo que ela seja indicada por alguém, quem me conhece foi quem indicou. Então é sempre um mundo muito novo para eles. E geralmente eles falam assim para mim, o que faz? O que você faz? Qual é o seu processo? Então é um processo longo, né? É um casamento, é um namoro, onde vai resultar um casamento no seu resultado, né? Então tudo tem que ser muito pensado antes, né? Por isso que eu gosto de fazer o projeto, aprovado, eu faço toda essa curadoria de tudo que vai na obra e eu permito que o cliente tenha uma vida mais tranquila, porque a obra, a partir do momento que ele me contratou, ele tem que confiar em mim, né? Em tudo que eu tenho de experiência e sei que muitas coisas eu aprendo com o cliente também. Ele passa algumas informações que o outro não passou e eu acabo aprimorando, adiciono isso àquele e a gente vai construindo aí, passo a passo, uma maneira diferente de trabalhar, né? Por isso que meus projetos são muito particulares, são muito exclusivos, porque eu tento penetrar mais, vamos dizer assim, na vida daquela família ou daquelas pessoas, para que o projeto tenha o rostinho deles, mas com a minha assinatura. Porém, a minha assinatura ela fica dentro de tudo isso que eu te falei, ergonomia, tudo que eu conheço, ou tudo que eu gostaria de implementar, junto com o que ele me faz, né, que ele vem até a mim. Porque antes disso, antes de começar um projeto também, dessa entrevista, eu tenho um questionário, né? Vamos falar uma linguagem bem clara. É tudo aquilo que ele gostaria de ter. Eu faço perguntas, ele adiciona, e aquilo também me ajuda, além da nossa entrevista, da conversa, esse briefing vai sempre me lembrar naquilo que eu estou desenhando. Então, é sempre muito particular. E às vezes as pessoas não entendem, né, todo o contexto que tem
que a gente tem que ter para chegar num objetivo, né, que possa agradá-los. Viu, pessoal, é exatamente dentro disso que a gente que nasce esse novo quadro, né? Esse design e vida, porque sim, design tem a ver com fazer a nossa vida funcionar melhor. Sim. E eu sei que a entrega dos seus projetos é um verdadeiro evento, não é? Porque a pessoa só chega com uma linha para habitar o espaço ali, né? A gente conduz a cada um nos seus quartos, né? Eu tenho essa prática há muitos anos, né? Além de fazer esse desenvolvimento para a pessoa ficar tranquila durante a obra, para não ter surpresas, a gente conversa muito sobre isso, por isso que eu gosto de fechar tudo antes. O projeto existe para isso. O projeto existe para que a gente tenha certeza daquilo que a gente vai fazer. Então eu já dou tudo muito esmiuçado para ele. A partir do momento que eu vou dar minha primeira martelada lá, porque eu sou também muito de obra, vocês sabem disso. Sim, você acompanha direto. Né? Direto. Eu sou até um pouquinho chata, né? É Vamos dizer difícil assim. achar a Helenice, porque quase sempre a Helenice está na obra. E todos sabem disso. Quem trabalha comigo, meus fornecedores, toda a equipe, né? Eles sabem que eu estou lá. Não para... A minha é mais uma supervisão daquilo para sair tudo muito redondinho. Tudo que você pega antes fica mais fácil, dá para você prosseguir, né? Então, esse passo a passo eu tenho que ter. E para mim, muito mais importante do que uma casa bonita, ela tem uma infraestrutura bem feita, né? Então, eu não corro na infraestrutura, não adianta pedir para correr. Tem coisas que você precisa ter que ter maturidade, tem que amadurecer, né? E a infra, o que eu digo que é infra, é toda a elétrica, hidráulica, automação, tudo aquilo que vai envolver a parte esquelética do projeto, para depois a gente envolver com gesso, pinturas. Então essa parte eu não posso abrir mão de ser bem feita. E até hoje, em todas as obras que eu fiz, graças a Deus, essa estrutura é muito bem feita. É claro que o desgaste é natural, a manutenção é importante para que isso também se mantenha, né? As pessoas fazerem essa manutenção, mas ela nunca vem com algo que foi feito errado, né? E sim pela própria desgaste das coisas que acontecem no dia a dia, né? Mas essa é a minha premissa, né? Eu tenho esse cuidado, porque é de mim, né? É da minha percepção, e eu amo muito o que eu faço. Quando a gente ama, as coisas fluem. É um amor realmente genuíno. Eu não amo apenas por falar, né? Falar de uma profissão com afeto é uma coisa, mas é um engajamento. Eu nunca estou cansada para trabalhar. Eu gosto muito. E às vezes eu fico muito ansiosa para passar aquele período para estar de manhã resolvendo uma questão que para mim é importante e vai facilitar, né? Às vezes a gente sai da obra com uma ideia e fala, amanhã eu vou fazer isso, e eu tenho essa ansiedade, principalmente da entrega. Como você disse, eu faço essa comemoração porque para mim é um filho que está nascendo, né? Você tem aí às vezes 6, 7, 9 meses de uma obra. Eu já fiz uma obra grande de 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, porque ela tem toda uma infra para chegar em tudo aquilo, né? Naquela beleza, naquele resultado que trouxe a satisfação de eu entregar a obra e de quem recebeu. E realmente a gente faz um trabalho muito criterioso de entrega, né? E nada mais que celebrar essa entrega, né? Como se você estivesse recebendo as chaves naquele dia, porque é uma nova etapa da sua vida, né? Eu quero fazer um ping-pong, só para a gente entender melhor, conhecer melhor, mais profundamente, a Helenice, que comanda daqui para frente, né? Agora a partir de dezembro, esse nosso quadro Design e Vida. Porque cada espaço conta uma emoção, uma história. Uma emoção, uma história. Posso começar? Pode. Clássico ou contemporâneo, quando a gente fala de estilo? Eu tenho um lado clássico muito, muito forte em mim, mas é o clássico, eu falo que é o clássico moderno, né? Eu não carrego aqueles rococós todos. É o clássico, aquilo que você não muda, aquilo que permanece elegante. Eu já falo, às vezes, todo mundo fala, se você não sabe o que você vai fazer na sua vida ou numa festa, vai com pretinho. É básico, é clássico, você não erra. Funciona. Então, eu acho que funciona bem. Então, eu tenho também inserido nisso um contemporâneo, né? Uma parte aí que vai modernizar e vai dar uma cara nova para esse clássico. Mas eu acho que dentro de um clássico, não sei, moderno.
Decoração universal ou arte popular brasileira? Decoração universal. Talvez algum perfil. A gente também tem que estudar muito aquilo que venha pra gente, não é? Nós não podemos ser taxativos. Se tem um cliente que traz aí uma pitada mais moderna e mais jovem, por que não colocar também? Mas o meu traço acaba sendo esse, né? É o design universal. Tons neutros ou a gente pode abusar de cor o quanto quiser? A minha base é neutra, né? Eu acho que meus projetos mostram isso. Mas eu tô pintada, algumas pitadinhas, né? Eu fiz uma casa em São Paulo que era toda cinza com portas amarelas, né? Então eu joguei assim, pontuei no jardim umas poltronas amarelas, então enriqueceu o cinza e não deixou de ser uma peça, uma cor única, né? Ou neutra, porque o cinza é muito neutro. Mas aquele amarelo e essas pitadas também do paisagismo fizeram que essa casa tivesse uma cara linda e não, por isso que eu falo que eu tenho o neutro, mas eu sempre também posso trazer, né? Depende muito do que você está aplicando. A cor pode ser pontuada e, novamente, vai muito também... o próprio cliente direciona um pouco, não é? Sim. Pelo que gosta, pelo que aprecia, também acaba influenciando um pouquinho, não? Claro, é que eu falei para você, esse briefing, esse questionário e essas entrevistas, elas me dão essa resposta. Então eu não posso colocar na casa de uma pessoa uma cor que ela não se adapta, eu tenho que respeitar. Ela pode não agradar a mim, mas aí com aquela minha experiência profissional eu vou eu vou fazer com que essa cor agrade e também faça o contexto, tenha pertencimento a essa decoração. Então nós não podemos ser céticos e nem impor nada ao cliente. A gente vai sim escolhendo e mostrando para ele. Então, por que não uma cor, né? Isso aqui no meu escritório mesmo eu tenho, na minha casa de trabalho, pontuais, né? E tem cor, tem a neutralidade, porque aí ele recebe a cor com mais facilidade. Revestimentos, polidos ou acetinados? Ou fosco? Eu uso os dois. Então, volto aqui, a gente nunca pode ser cético, né? Com brilho, ele te dá uma outra postura na casa, né? Te levanta, as pessoas mais clássicas gostam do brilho. Tem uma sofisticação, tem. Né? O fosco ou o acetinado, eles são mais jovens, é uma leitura mais moderna, né? Mas ela também você consegue trabalhar e ter essa vivacidade de informação. Então eu não tenho a preferência. Quem vai meditar, volto a falar, é o perfil e é o meu projeto individual. Ambientes integrados ou aquela típica planta mista? Integrados. Derruba tudo? Geralmente derruba tudo. É claro que eu respeito as estruturas, mas mais uma vez numa casa, né? Porque no apartamento, você obedece às estruturas do próprio apartamento. Você não vai dissolver, quebrar colunas, não é isso. Mas as paredes, elas são de fechamento. Quando podem, são retiradas. Então, você acaba tendo que ter um pouco mais de cuidados. Numa casa, eu fiz uma casa de 1970, uma casa que tinha uma estrutura linda, mas ela estava antiga, né? Inclusive as cores internas, nós encontramos todas as cores do arco-íris lá, né? Cada cômodo era uma cor diferente. Naquele momento estava bonito, mas nós quebramos tudo. Então, ali teve reforço estrutural, né? Então, foi um trabalho assim, muito cansativo para quem fez. Para mim foi ótimo ver, nós ficamos com as lajes seguras por mais de 50 dias, com todos os reforços perfeitos, porque nós fizemos uma casa que você entra no portão e vê o fundo da casa. Então, quebramos tudo, mas dentro, claro, das normas, mas ficou espetacular. Então, esse é o desafio também. Quase sempre a gente fala dos ambientes integrados, principalmente as áreas sociais da casa, sim, né? Terraço com living com a cozinha, né? A área de almoço, Mas integrar dormitórios passou a ser um outro, não digo os dormitórios, mas dormitório, a suíte, né? No caso, as suítes, os banheiros, né? Abertos para quarto e tal. Eu já fiz. Foi um projeto bem diferente, onde nós tínhamos 4 suítes e todas elas nós colocamos
as banheiras, né? Nós colocamos umas banheiras menores, mas muito bonitas na época, tudo envidraçadas. Então eu tinha esse contato, né, com essa área que ficou maravilhosa. Você com iluminação, né, você trabalhando com níveis diferentes. Essa sala de banho, né, eu vou dizer assim, ficou muito bonito. E eu fiz nos 5 dormitórios. Foram 5 dormitórios. Que legal. Ficou lindo. Mas não são todos que gostam. Porque tem a privacidade, tem um pouco dessa questão de privacidade, alguns pensamentos. Claro que aí você novamente entra quem está contratando esse você vai pelo projeto, perfil dele. Né? E ficou belíssimo, né? Só que ali, na verdade, essa casa eram para eles mesmos, né? Eram o casal e os filhos, então foram feitos para eles, né? Realmente eles construíram uma casa para eles. Então ficou muito, muito, muito bonito. Essa integração entre a sala de banho, né? Eu fiz a parte íntima do banheiro fechada, eu não fiz a aberta, isso eu pedi para eles, né? Nós vamos fazer, porque você tem também esse lado reservado, que todo ser humano gosta, né? Então, isso eu mantive. Mas a sala de banho ficou solta, ficou muito bonito. Helenice Cardoso por Helenice Cardoso, para a gente fechar. Emoção, pode ser? Eu acho que meus trabalhos são... Eu sempre falo que é meu sobrenome no meu trabalho, né? Emoção, afetividade, memórias, é o que eu imprimo em tudo que eu faço, né? E é isso. Espero que com o tempo as pessoas possam me conhecer melhor e entender essa minha leitura do meu design. Helenice Cardoso, super bem-vinda ao nosso... Você está sempre no nosso Casa Estilo, mas agora fazendo parte, então, compartilhando conteúdos com o nosso público. A gente conversou bastante sobre isso, a expectativa é enorme para compartilhar com o nosso público, para desmistificar um pouquinho desse universo, das pessoas entenderem a importância de ter um profissional, né? Organizando a sua obra para no final que a gente tenha esse design afetivo, né? Exatamente. E nessa entrega a gente se emocione, a gente entenda que a casa é muito mais que abrigo, é muito mais que... É um lugar para criar histórias, e cada cantinho é isso, né? Cada cantinho da casa conta uma história. É o porto seguro de cada um de nós. É onde todo mundo quer ficar. Por mais que você viaje o mundo, é no cantinho que você tem, que você quer ficar sempre. E é nele que eu gostaria de estar contribuindo para as pessoas terem uma vida mais prazerosa, feliz. Dificuldades existem em todo lugar, mas ter esse canto para a gente poder ficar e encontrar com a gente mesmo, né? Fica o convite, então, para que nossos telespectadores acompanhem com muito carinho Design e Vida com a nossa querida Helenice Cardoso, no Casa Estilo Design. Obrigada, Cláudio. Obrigado, querida. Espero que as pessoas gostem de tudo que a gente vai propor aí. Tenho é a pura certeza, realidade, né? Tenho certeza. Tá bom? Obrigada.